Espíritos, está aqui com vocês novamente, Antônio Neto, ou Neto Silva, chamem do que quiserem, o importante é vocês estarem me chamando, trazendo hoje para vocês carta psicografada da mãe, a senhora Marísia, mãe da Suzane Richthofen. Eu trouxe do canal a carta do pai, uma carta que gerou uma certa polêmica antes da pandemia, devido a ele estar pedindo perdão à filha. A mãe vem numa prerrogativa totalmente diferente. E aconselho a todos vocês, a carta foi feita pelo grupo Jovens do Amanhecer, e não, gente, não farei como os demais, passarei o contato deles para vocês. Por quê? Basicamente, toda vez que eu passo o contato, que eu passo as páginas, que eu passo, vocês vão em cima desse pessoal, eles acabam direcionando o trabalho para fazer a vontade de vocês e acabam perpetuando um caminho que não é bom para o trabalho. Então, hoje nós trabalhamos com grupos específicos e assim eles concordam. Os Jovens do Amanhecer, uma carta da mãe da Suzane Richthofen, que contradiz tudo que os sensitivos, tudo que foi dito a respeito sobre eles, e que vem com uma prerrogativa jesuína muito maior do que vocês pensam. As últimas frases da carta, eu, que há tanto tempo mexo com isso, apesar do que vocês estão vendo aí, um jovem, não são cabelos grisalhos como vocês pensavam que é. Muita gente já não viu vídeos meus onde eu apareço em vídeo como eu estou fazendo aqui. Não há nenhuma montagem. O que vocês estão vendo aqui, Jesus Cristo, isso aqui nada mais é do que uma fonte. O que vocês estão vendo pescar ali atrás, bom, fica a denominação de vocês, é um quadro. Então não há nenhuma montagem. Meu cabelo pode mexer, tudo pode mexer. Então não há nenhuma montagem como foi dita no último vídeo, né? Por pessoas que não são pessoas que querem que as coisas sejam evoluídas. Os famosos tradicionalistas, porque, como eu já disse, o Espiritismo caminha a passos lentos, é uma religião muito nova e assim devemos respeitar as nossas limitações mediante a evolução intelectual, moral, e mais provado do que isso é o que veio a nós da noite para o dia, e nós enfrentamos as duras penas e com poucas compreensões, dando hoje condições de entender o que o pai da Suzane Richthofen trouxe na carta dele aqui no canal, pedindo perdão da filha. A mãe vem falando e explicando coerentemente. Para quem não sabe, eu fiquei sabendo através da carta, era uma psiquiatra, Dona Marísia, né? Ela alegou algumas coisas também que eu não tenho conhecimento algum, porque eu não acompanhei o caso, eu era muito novo na época, né? Inclusive eu fiz aniversário, quem quiser me dar os parabéns, ou contribuir na nossa vaquinha de aniversário, o link vai estar aí na primeira, no primeiro comentário, mas eu aconselho, falando seriamente nesses vídeos, eu não brinco, aconselho vocês a lerem toda a carta. As últimas frases, para mim que mexo com isso há 15, 20 anos já, que abdiquei da minha adolescência para o Espiritismo, me surpreendeu e me fez basicamente arrepiar. O barulho que vocês que estão escutando, rosnando, também não é nenhum ser sobrenatural. É algo muito natural. Lupe, vem aqui no papai. Vem cá. Vem. Esse aqui é o ser sobrenatural que falaram, que estava rosnando no último vídeo. Olha pra cá pro povo ver você, lobo branco. Dá beijo no papai. Bom, isso sim é algo funcionando, que é a minha coisa que não deveria estar funcionando, porque está sem bateria, né? Começou a funcionar do nada, mas eu já estou acostumado com isso. Dá oi para todo mundo, Lupe. Oi. E vamos à leitura. E prestem bastante, um beijinho. E prestem bastante atenção no que a Dona Marísia, mãe da Suzane Richthofen, vem falando, porque ela vem demonstrando
basicamente há uma preocupação muito grande com o filho que caminha pelo mesmo caminho da Suzane, e ela vem dando as vertentes que nós precisamos para o que está acontecendo agora, que é casos e casos semelhantes ao dela. Vamos à leitura da carta. Bom, pessoal, vamos à leitura aí da carta psicografada da Marisia von Richthofen. Ela não colocou título, gente, o que é muito normal. Normalmente o médium coloca, mas eu intitulo, por tudo que eu li aqui agora, como a preocupação com o caminho com que o filho dela está seguindo. E ela começa a carta da seguinte maneira: carta feita pelo grupo Jovens do Amanhecer, um grupo sério, um grupo que vem trabalhando com bastante honestidade e sem ser corrompido a fazer com que os que os seguem façam desalinhar o seu caminho. Vamos à leitura da carta. Que Deus abençoe a todos vocês na terra neste período de aflição, queridos irmãos terrenos. Há tempos partimos de forma abrupta. Ao mínimo de se dizer do plano terrestre, que não vem ao caso comentar nesta carta, que tem como objetivo, neste movimento, união, ajuda e orientação. Começo a lhes dizer que não sofremos dor alguma em nosso desenlace. Dormimos e acordamos em outro lugar, com um sol lindo brilhando, mas com uma dor de cabeça incômoda. Mas uma névoa branca nos fez dormir de novo. Posso lhe dizer que naquele momento não sabia, mas era um lugar de acolhimento, e um espírito de muita luz, que não quero falar quem é, nos acolheu, colocando-nos para dormir, em que hoje sabemos que, ao saber dos fatos em si, o choque natural viria e que daqui, inicialmente, sentimentos devem ser trabalhados e entendidos, e mediante as condições de nosso desenlace, de imediato, não seriam sentimentos bons a serem promulgados a nosso bem e ao bem de ninguém. Dormimos por um longo tempo nos hospitais espirituais, e como todos sabem, como ser humano encarnado, exercia a medicina, a psiquiatria, mais especificamente. E a grande pergunta de todos sempre foi no mundo humano, porque sendo eu mãe, psiquiatra, que ajudava e lidava com tantos casos semelhantes que se deu a meu e de meu marido na Terra, a partida do mundo humano, não percebi as condições mentais de minha filha. Bom, gente, eu não sabia que tinha essa pergunta, nem que ela era psiquiatra, né? Chamam tanto a Suzane de psicopata. Ela tinha a mãe psiquiatra. Eu não sabia que existia isso. Bom, vamos continuar. A resposta sempre foi muito simples. Jovens, crianças, falta de controle na época. A vida começa a impor mais trabalho. Você olha mais para o trabalho que para dentro de casa, sempre com o pensamento que há tempo. Entendendo a idade, entendendo o tempo. Tempo este que passamos também quando novos, de mudanças, de pensamentos fúteis, de companhias que não nos adicionam nada. Mas a grande verdade é, Suzane, antes de determinada idade, era uma jovem, uma criança normal, sentimental, nada de diferente dos jovens de hoje em dia. Porque, caros irmãos, nós como nossos, de pais e filhos com problemas semelhantes, começava a se tornar uma constante. E hoje é um precursor, pai retirando a vida de filhos, filhos retirando a vida de pais, problemas familiares, as companhias e as mudanças, a liberdade maior dos jovens, a falta de controle e entendimento dos mesmos. As crianças crescem e uma constante de transformação, a interação social, da boneca ao batom, das roupas de Branca de Neve aos vestidos curtos e vulgares, o status, as más companhias e o fator crucial que
que é o acionamento dos problemas entre pais e filhos hoje e culminam em grandes tragédias, as drogas. Ao contrário do promulgado, a herança não era o problema, mas o dinheiro em si, para comprá-las, e sim um problema ao jovem, ao todo. E ao perceber isso, os pais percebem, e sim nós percebemos, as suas mudanças de comportamento. Nisso ela está falando que os pais, todo pai no geral percebe as mudanças do filho e que ele está com problema com droga. E que sim, eles perceberam que a Suzane estava com problemas com drogas. Ela está falando nesse pedaço. Mas como ela tem uma didática, uma dialética já muito mais avançada, eu vou ter que explicar para vocês. Então ela percebeu a mudança de comportamento e continuando, travando seu acesso financeiro, mas o vício, as drogas, as companhias empurravam todo um conjunto, o que não denomina sociopatia ou psicopatia, e sim mudanças no sistema nervoso de um adolescente que está em construção, entorpecentes. Logicamente, não podemos generalizar, mas hoje vocês podem ver a constante que, ao que nos aconteceu, acontece todo dia. Nós fomos o alavanque para que o Brasil percebesse o problema que seria de extrema urgência a ser resolvido. O envolvimento dos jovens com a droga, levando-os a qualquer meio para conseguirem o que querem. Isto hoje é perceptível a vocês, até mesmo o que nos aconteceu no passado. O envolvimento de Suzane com as drogas, influência, e sendo ela também a se tornar uma má influência e a outros, culminando no fatídico dia do nosso desenlace. Vejam os casos de hoje em dia, como vocês passam por cima de casos e casos onde as consequências culminam no desenlace de filho, de pai, de mãe, a briga em si para conseguir o entorpecente. O conceito de psicopatia na medicina não condiz a Suzane, não o que ela mostrou durante o tempo, e ao nosso filho. A preocupação, porque o mesmo vai ao mesmo caminho da irmã, ele vem seguindo, e lógico, culpas são denominadas ao que aconteceu, mas será que foi devido ao que aconteceu conosco, seus pais, ou a constância do que nossos jovens humanos hoje em dia sabemos que a droga é maior precursor de violência no Brasil, e não só a pais e filhos. Há drogados que matam pais de famílias, roubando-os, assaltando com violência extrema, aonde entorpecidos não sentem medo, não sentem empatia. A droga é um conceito de psicopatia. Leva à psicopatia momentânea, mas não quer dizer que a pessoa seja psicopata. Quer dizer que naquele momento ela se torna uma. E com o tempo, quanto maior a alavanque do vício, maior é a dependência, tornando sim o jovem um psicopata, porque ele está em constante busca do elemento que tira suas emoções, e nenhum trabalho é realizado. Não vim aqui defendê-la, mesmo porque nossas preocupações não são apenas com nosso filho, mas com seus filhos. Nosso caso não alcançou as bases de trabalho humano para que mais casos acontecessem. Tantos pais de outras famílias são mortos trabalhando por outros desconhecidos. Tantos filhos são mortos por consequências de outros entorpecidos pelas substâncias que tornam o ser devagar um psicopata. Nada foi feito. Tarjá-la de psicopata era mais fácil esconder casos de pessoas pobres, e hoje, mais do que nunca, casos e casos acontecem, sem parar no Brasil. Não importa quem é, o que faz, quem tem que ser. Se o entorpecido tem o desespero de conseguir os meios financeiros que não possui para conseguir o entorpecente, ele vai fazer o que precisa fazer. Tanto o homicídio, quanto o roubo, o assalto, o estelionato, e o pai, a mãe, como controlar, como fazer. Você, mãe e pai, aí na Terra, que enfrenta este problema, responda essa pergunta. Você sabe que não tem resposta, porque quando você percebe, você não tem controle, você limita,
Você tenta, mas não há ajuda, há julgamentos. Mas seu amor de pai e mãe continua. E você reza, você tenta, mas na maioria das vezes é em vão. Julgar é fácil, mas o caso de Suzane, o caso de vários jovens ou de várias pessoas é o mesmo que nos aconteceu. A brutalidade do desenlace em si tanto faz, a consequência em si, a trajetória em si é a mesma, culminará em percas e dor. Com o tempo, Suzane mostrou sua melhora. Ao contrário do irmão, que solto e com livre acesso a dinheiro, vai ao mesmo caminho e já caminha a fazer qualquer coisa para consegui-la. Não vai demorar se não obter ajuda, a cometer um erro como ela cometeu. O caso de Suzane e nosso caso tem que ser olhado como aprendizado e reformular o trabalho da psiquiatria. Mas para isso, precisam olhar hoje com a evolução do caso, com outros olhos. O nosso caso em si, nossa história, não como um capítulo de uma novela, mas conhecer os caminhos que levam ao capítulo que te choca. Daqui não existe ódio. O perdão é trabalhado a si mesmo. Lógico, queremos viver, queremos fazer, mas não podemos descartar todas as partes que levaram ao que ela fez e que não tornou a repetir. O caso de Suzane em si sempre será tarjada, ao que não ajuda ninguém, mas se olhar o caso, ajudará outros jovens, outras famílias, a não perder tão cedo seus entes queridos, inclusive meu filho, que ruma ao mesmo caminho, e não a dor da perca dos pais, que ameniza com o tempo. As companhias, a vida que segue, a família desmanchada. E isso pode acontecer e acontece de várias maneiras. Briga em família, solidão, mau uso da comunicação. Hoje é fácil. Nosso caso é um aprendizado não só à medicina psiquiátrica, mas ao ser humano. Precisa-se trabalhar jovens viciados. Isso não é novidade para ninguém, porque se tornarão adultos viciados e violentos. Todos, com o tempo, se tornarão psicopatas de alguma forma. A psicopatia não é quem comete atos absurdos. Vários psicopatas caminham entre vocês e vocês nem percebem. O psicopata é aquele que não sente nada, empatia alguma ao próximo. A violência em si é um precursor da psicopatia dentre vários precursores que o entorpecente, alguns podem levar, e nessas épocas de sofrimento é o que mais vem acontecendo. O perdão a Suzane não é um pedido, é uma melhora. Sua experiência pode ajudar vários outros jovens, inclusive o próprio irmão, que tanto nos preocupa. Meu tempo aqui se acaba, minhas emoções tomam conta e tenho que partir, mas procurem perdoá-la, olhar para o caso e para a história futura em si dela, e passada antes de fato, e procurem olhar para a atualidade, porque a violência em si, nas casas, inclusive entre casais, está ligada a esses momentos de psicopatia momentânea, ira, raiva, culminando em um fato que, trabalhado anteriormente, evitará o que nos aconteceu, o que aconteceu a ela em si, a nós todos, e o que acontece com vocês hoje em dia. Perdoá-la é enxergar o que os rodeia e aumentar cada dia mais a violência doméstica, familiar e social. Se caso não acontecer, a fuga, o entorpecente, seja inicialmente pela diversão e hoje em dia pela fuga da realidade que parece complicada, assim podendo trabalhar e não continuar este caminho tão complicado, que aumentam cada dia mais. Perdoem-na, para que vocês possam se perdoar no futuro. Ixi, tá aí alguma coisa complicada, hein? Com muito amor, e lembrando daqui, não existe ódio, raiva, ressentimento. Existe entendimento dos planos divinos, para evolução intelectual, moral dos mais velhos, para que possa ajudar os mais novos, que são o futuro. Futuro hoje este, que nos parece camuflado por interesses financeiros de pessoas poderosas, que não escaparão da própria consciência aqui. Isto sim é uma prerrogativa geral. E por favor,
Ajudai meu filho que anda pelo mesmo vale de Suzane, e sem culpa, ou com culpa, sendo ao caso, nos acontecido, o passado não volta. Mas a ajuda em si, ao futuro, não culpando, mas olhando em si para ele e o que ele passou e passa posterior ao nosso desenlace, e antes dará as condições de ajudá-lo, para que amanhã ele não aponte uma arma a um comerciante, a um trabalhador, para conseguir o entorpecente do momento. Este é o trabalho de Deus, transformar o ódio, a raiva em perdão e ajudar o próximo. Contos de raiva, de ódio, de ira e vingança não existem em quem é acolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado, almejado por todos os seus irmãos e os perdoou. Existem sentimentos iniciais que são trabalhados, a evolução do entendimento da limitação do ser humano. Eles não sabem o que fazem. Aqui, eles sabem o que fazem, seguindo as prerrogativas de nosso Senhor. Existe aprendizado, entendimento, perdão a si e aos demais. Aqui existe paz, e não há paz aonde existe mágoa, rancor e sempre novas oportunidades. Com muito amor e respeito ao momento, Marisa von Richthofen. Pessoal, ficou claro que a letra está bem difícil de ser lida, mas ficou claro que ela juntou a medicina psiquiátrica passada, que já evoluiu bastante, com a medicina psiquiátrica humana, uma visão maior, espiritual, do que aconteceu a ela e ao marido, aonde ela prejulga que o filho começou a caminhar pelo caminho da irmã, porque a irmã já havia percorrido todo um caminho até chegar ao fato que ela acometeu, e que esse caminho que a irmã caminhou até aquele fatídico fato de tirar a vida dos pais não tinha nada a ver com a morte dos pais dela. Como o caminho que o filho vem percorrendo, e eu não sei, parece que pelo que ela está passando é alguma coisa muito séria, vocês devem saber melhor, acompanham a mídia, vocês estão jogando que o caminho que ele está percorrendo é por causa do fato em si, do que aconteceu com a família dele, mas que não tinha acontecido anterior a Suzane. Ou seja, ela está falando que o que aconteceu com eles é um precursor de vivenciabilidade que nós, seres humanos, estamos seguindo, basicamente, com drogas, álcool, vício, consumismo e por aí vai. As mudanças em si, o jovem se transformando sem orientação. E que tarjar a Suzana, não dar o perdão a ela, e não dar o perdão, basicamente, e não ver o trabalho a ser feito, deixar passar despercebido, o que está culminando por esse tanto de violência que está acontecendo nas casas de todo mundo hoje em dia, com as famílias. Porque a bem da verdade é que ela diz num determinado momento da carta que eles perceberam essa mudança de comportamento, que antes era uma menina boa, isso e aquilo. Então, eles devem ter tomado uma série de atitudes que, basicamente, roubo, sumiço de coisas em casa, sumiço do dinheiro dela, mais violência da parte dela, sumiços dela por dia, e que eles foram travando isso. E que, travando isso, não tinha nada a ver com herança, tinha a ver com dinheiro. Não tinha como escapar, ela não tinha mais o dinheiro para ela e para os irmãos ali que eram as más influências, que tornaram ela uma má influência também, e ela tornando outros como uma má influência também, se dirigindo ao irmão, que é um caminho que vai se traçando ao mal, mas que tem que se enxergar o que está se passando por trás. E que hoje, no futuro, nós podemos olhar para o caso dela no passado e ver que nós deixamos passar algo por trás. Nós culpamos, nós tajamos, e pelo que eu vi uma entrevista, ela não pôde ser julgada, a própria
psiquiatra que atendeu ela não tarjou ela como psicopata, nós vemos que ela tem razão. O caminho do filho pode ter percorrido, porque basicamente ele começou com isso ou com aquilo, seja por que for que ele começou, e a família que ficou com ele começou a travar, e ele, pelo que eu sei, ele fugiu, começou a mexer com isso, começou a roubar, começou a fazer aquilo, e caminha pelo mesmo caminho dela, ou seja, uma variável, um ciclo que se repete e que vai conjuminar pela perca dele. E ela fala isso não por eles, pelo perdão dela, pela ajuda a ele, mas por todos, porque está acontecendo com todos. É só olhar os noticiários. E que se isso não for resolvido, não houver uma evolução na psiquiatria, na espiritualidade, no remanejo dos pais nesse trabalho, vai piorar. Que o perdão pedido a ela é o perdão que você vai ter que pedir a você, caso você não enxergue isso que eles estão tentando mostrar a vocês. E que eles dizem que qualquer prerrogativa que lancem, que ódio, vingança que eles têm contra qualquer pessoa aqui na Terra, que isso não existe do outro lado. E ela cita a frase de Jesus Cristo, porque está entre aspas, bem difícil de se ler, né? Dá para se perceber que é médicos, eles não sabem o que fazem. Quer dizer que é uma palavra que Jesus falou. Nós não estamos sabendo o que fazer. E que do outro lado, eles sabem o que fazem. Mesmo que seja o caso mais esdrúxulo do mundo e chocante, eles estão sabendo o que estão fazendo. Mas eles precisam da nossa ajuda, porque o ser humano tem o livre-arbítrio de percorrer o caminho que ele quiser. Mas que o jovem viciado e violento e psicopata se torna um adulto violento e psicopata. E o que a gente está vendo hoje em dia? Várias tendências de psicopatias momentâneas que são chamadas de surto. Perdão a Suzane é necessário. Vou continuar as explanações mostrando o meu rosto e vamos lá. Bom, pessoal, vocês viram a leitura da carta aí. Lupe, não mexe no mouse. Pessoal, o caso que aconteceu, o perdão que eles pediram à filha, não foram à filha. O perdão em si não é dado a vocês. Vocês não têm o direito de pré-julgar ou julgar o caso que aconteceu, como ela disse ao capítulo. A opinião dela. A questão é, os casos se tornaram rotineiros. Todos os noticiários, inclusive hoje, na gravação desse vídeo, dia 4/8/2021, eu me deparei com a notícia de um filho, onde o pai ataca o filho e o filho se defende. Ela dá as prerrogativas de que o entorpecente em si torna a pessoa momentaneamente um psicopata, e que a psicopatia não é dada, isso é um preceito que eu já tinha, mediante ao fato de que o psicopata sai matando todo. Não, a psicopatia simplesmente é a falta de empatia com a compaixão ou a dor do próximo. Isso não quer dizer que a pessoa vá fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Há vários tipos de psicopatia, principalmente aquele precursor da psicopatia, da pessoa que conquista várias mulheres, cativa várias mulheres, das mulheres que cativam vários homens e não ligam para os sentimentos deles apenas porque eles têm a oferecer e acaba abandonando e não ligando porque eles vêm sentindo, e vice-versa, pais e filhos brigando, irritações em casa que viriam com a pandemia. Os entorpecentes, que a partir do momento que por ela foi alegado, eu não sabia disso, que como ela era uma psiquiatra, como ela não percebeu que a filha era uma psicopata. Bom, ela vem dizendo que ela não era uma psicopata, que ela era uma jovem normal, com bastante sentimento e com as mudanças que todos sofrem, e na época em si
se envolveu com entorpecentes, com pessoas erradas, e que há uma evolução. E que essa evolução da entorpecência, dos entorpecentes, que à medida de que evolui, no momento é diversão, no momento é alegria, que é assim que é apresentado, depois se torna algo para você amenizar a sua dor. E não há nada que nós não estamos passando hoje em dia, a não ser, e viemos passando desde a época que culminou toda essa história, que as pessoas relutam em crucificar a Suzane, e ela vem falando que isso está acontecendo todo dia e que se é fechado os olhos para isso. É fechado os olhos para isso. Que é um caso, que o caso que aconteceu com ela é normal, mas é normal em pequenas instâncias. Na população pobre. Na população aonde a mídia não dá atenção. Na população aonde a pessoa comete o crime e tem várias chances. E que, mediante a tudo que aconteceu, a midiática, a riqueza, a fama e toda a conturbação da mídia, focou-se apenas no foco do que aconteceu e deixou passar por trás os fatos que levaram ela a cometer aquele crime. Porque a grande verdade é que ela está falando a verdade no entendimento maior. A partir do momento que há um vício, que há a dor e há o entorpecente para você passar a dor e você não tem as condições financeiras e eles perceberam isso e retiraram isso, ela percebeu, dá para entender que ela percebeu, e eles retiram as condições financeiras dela, eles agem como qualquer viciado ou como qualquer psicopata. Por quê? Nesse momento é desencadeada a psicopatia, a falta de compaixão, a dor em si. O entorpecente faz com que isso aconteça, levando a cometer qualquer ato sem pai. Ela cita pai, filho, assaltos contra pais de família, inconveniência. A maioria dos assaltos em pequeno grau, esses assaltos pequenos, inconveniência, esses assaltos pequenos, aonde em barraquinha de cachorro quente, do pequeno de comerciante, que rende 200, 300 reais, são para o consumo de droga dos viciados e que acabam matando um pai de família. E que isso tudo foi deixado para trás. Ninguém olhou para esses fatos, simplesmente julgaram a menina, o tempo passou e tudo se promulgou a uma larga escala. E ela deixa prerrogativas jesuína, que é o que me arrepiou inteiro, no final da carta, que é: ele foi crucificado por nós promulgamos isso em todas as religiões, sofreu para limpar os nossos pecados e nos perdoou. Tudo o que se acha a respeito de Jesus Cristo fala-se em perdão, mas não é o perdão em si a pessoa, é o perdão em si a pessoa para que nós vejamos os fatos com clareza, sem mediante a dor, a raiva, a ira, que ela deixa clara que pertence a nós e não ao ser espiritual, porque lá não tem isso, ela é bem clara, é dirigido o trabalho para que isso não tenha, porque senão eles não podem permanecer na casa do Pai, não porque o Pai não queira, não porque Jesus não queira, é um sistema universal, é feito todo um trabalho, mas a raiva e a ira e o julgamento é nosso. Mas que cada um vai responder pelos fatos de uma novela em si e não de um capítulo em si, no entendimento maior. E que todo o processo que se conjuminaram a eles poderia ter sido olhado por um outro ângulo e não teria cometido a ajuda ao filho. Porque todo mundo, quando olha pelo que o filho está passando, eu não sei o que ele está passando, eu não sei quem é, parece que ele está indo pelo mesmo caminho, sobrejulga que é pelo fato que aconteceu lá atrás. E será que é pelo fato que aconteceu lá atrás? Ou já será que não é o que está acontecendo com todos os nossos jovens? O que
está acontecendo na sua casa? Você que tem na sua casa alguém com vício, você sabe que ele é capaz de qualquer coisa quando a coisa aperta. Você tem medo, porque ele não tem compaixão, ele não tem empatia. O sistema nervoso já está entorpecido. Ele só enxerga a dor. Ele só quer o alívio daquilo. Então ele não vai ter compaixão. Ela é chamado isso de psicopatia momentânea. E a passar do tempo, vai se tornando uma psicopatia que é declarada hoje pela psiquiatria como a psicopatia crônica. A pessoa não tem mais emoções. E isso são estudos médicos. Mexeu no sistema nervoso, não se sabe o que vai dar. Então fica aí, eu não tenho mais o que falar. Eu acho que ela falou tudo. A olhar por esse caso, e sim, acho, mais uma vez, como repeti nas outras cartas, eu não falaria isso hoje, 3 dias depois que aconteceu o fato de Suzane. Mas eu falo isso hoje. A minha prerrogativa é, ela tem que continuar a vida dela sem que as pessoas cuspam na cara dela. Porque ela não cometeu mais nenhum ato. Independente do que ela fez no passado, muita gente está fazendo agora. Está passando despercebido que são pessoas pobres. Ela tentou estudar, não deixaram. Então ela se resignou à cadeia. Ela não cometeu, já são 20, 30 anos, mais nada. Enquanto isso, nós temos o Guilherme de Pádua solto, fazendo rolo atrás de rolo. O próprio que tirou a vida da Daniela Pérez. Esse, vocês perdoaram. Esse casou várias vezes. Esse teve uma vida, mesmo que não é a vida que ele queria. Esse, você percebe a psicopatia crônica normal, sem um entorpecente em si. E ela pediu perdão, e o pai pediu perdão, não para a Suzane, mas para que olhassem o filho, para que não começassem a jogar a responsabilidade do que está acontecendo com o filho, porque nada ia adiantar do ato promulgado há 30 anos atrás, que deveria olhar a atualidade agora dos nossos jovens, porque me parece que ele está passando por problemas semelhantes agora e não para. E que já já ele vai cometer qualquer ato contra, não a família, mas a outra pessoa, e como vários cometem pequenos atos, pessoas pobres, contra a própria família, contra outros, atos que tiram a vida dessas pessoas, estão na rua. E vocês nem sabem. E são perdoados, inconscientemente ou conscientemente. Isso está gerando um ciclo de violência, aonde ela explica que esse ciclo, nesta pandemia, atenuou-se muito, porque trancaram as pessoas em casa, e a pessoa que bebia socialmente está bebendo agora mais, essas que têm dinheiro, né, gente? Foi a prerrogativa de 2020. A pessoa que tinha o entorpecente como recreação virou diário, e que isso tende a se tornar, mais para frente com a falta financeira, um culminar de violência no efeito dominó muito grande. Então, às vezes, o perdão é dado não para a pessoa. Sim, se ela fazer alguma coisa, tem a justiça para isso. Mas, até hoje, ela não fez nada. Então, continuo com as minhas prerrogativas de que o perdão, como as palavras jesuínas disseram, a partir do momento que há o arrependimento, e que não há de demonstrar em lágrimas, em shows fantasiosos em mídia, como fez o Guilherme, e não adiantou nada, porque o Guilherme fez tudo que vocês queriam de Pádua, né? O assassino da Daniela Pérez chorou, fez escândalo, etc. E fez várias ameaças a outras mulheres,
criou vários problemas. E ela não fez nada disso, ela ficou quieta no canto dela. Mediante a Paula, mulher do Guilherme, fez a mesma coisa que a Suzane. Casou, vive no Rio de Janeiro, não fez shows midiáticos, foi perdoada por vocês. Mas é contra pai e mãe, todo mundo alega. O assaltante que mata o pai de família que levanta 5 horas da manhã é pai e mãe também de alguém. O entorpecente, gente, a dor, o vício, tudo isso misturado causa a psicopatia momentânea realmente, que tende-se com o tempo a causar a psicopatia crônica. Como ela se manifesta, às vezes você tem e nem sabe. Nem sabe. Mas a maioria das vezes, é só você perceber em grande ou em pequena escala, é a falta de compaixão pela dor do próximo. E ninguém perguntou para essa menina, ninguém foi lá, porque é muito mais fácil, muito mais midiático, meter o martelo nela, do que perguntar como foi a vida dela depois, mediante a pesquisa, por isso que eu estou falando para vocês. E eu vi como foi. Foi dentro da cadeia, evoluindo, trabalhando, primeiro com costura, depois se tornou chefe das costureiras, depois ajudou outras pessoas dentro da cadeia a amenizarem sua pena, que tinham cometido atos como dela ou piores, como jogar um filho no lixo. Vocês sabiam disso? Não estou defendendo ela, estou defendendo a oportunidade que vocês dão a todos, inclusive a vocês próprios, quando cometem pequenos erros, e estão cometendo vários dentro de casa. E a falta do perdão nos faz não enxergar o que passa por trás. Eles estão agora com um problema com o filho aqui na Terra, que caminha pelos caminhos dela, que ela caminhou com os pais aqui. Mas focaram tudo no filho, que ele passa por esses problemas, porque aconteceu o que aconteceu. Existem milhares de outros jovens que não aconteceu isso e estão nesse caminho. E vão futuramente sentar ao seu lado no ônibus. Vão futuramente frequentar o seu comércio. Vão futuramente precisar de dinheiro mediante as condições que nós caminhamos financeiramente para sustentar o vício. E isto sim é perigoso. E dá-se a prerrogativas de jesuína e religiosa. Perdoai para ser perdoado. Deem a segunda chance a ela e vejam o que acontece. Quando o pai pediu a primeira vez, isso não aconteceu. O filho continua, parece, num caminho muito ruim, e nós caímos numa pandemia. Imaginou se nós não tivéssemos um pai e um irmão com tanto perdão por tanta coisa que a gente faz aqui? Se eles não nos perdoassem? Se o erro persistir, se isso continuar, tudo bem. Mas atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Atire a pedra aquele que errou várias e continua errando. Isso é erro. Uma criança envolvida com marginais, entorpecida e sem dinheiro. Uma época diferente, mas que se conjumina em larga escala no que é hoje. Às vezes, temos que pensar e refletir no que ela mesma fala.
Uma história é uma novela. Quando você enxerga um capítulo desta novela, é porque alguém quer que você veja apenas aquilo. Porque a grande verdade é que nós sabemos da onde provém o que deixa a massa popular e para onde vai os lucros desses entorpecentes, os engravatados. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus, e que reflitam sobre as minhas palavras. E por favor, ajudem nosso trabalho, ajudem na vaquinha. Tá difícil manter o trabalho, mas nós vamos prosseguir. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus. Antônio Neto, com vocês. Até a próxima, em rosto.